Olá, amados, graça e paz, da parte daquele que é, que vive e que reina para todo sempre. Para quem não me conhece, eu sou o Ismael Freire. Muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse no YouTube e Preterismo Completo em todas as mídias de podcast. Só você colocar no Google Preterismo Completo Podcast e você vai usufruir de todo o conteúdo que está aqui no YouTube, também está lá nas mídias de podcast, ok? Meus amados, hoje eu quero falar sobre o homem da iniquidade. Eu estava pensando, trazendo à memória nesses dias, um ensino que eu aprendi dentro da religião sobre essa questão, que ele ensinava, que lá dentro nos ensinava que este homem da iniquidade, o Espírito Santo estava retendo ele para que ele ainda não chegasse. Que um dia ele vai chegar, um dia ele vai vir. Mas ele não chega ainda, não chegou ainda, porque o Espírito Santo está retendo ele. E quando o Espírito Santo for retirado da terra, aí será revelado o homem da iniquidade. Eu estava pensando nisso esses dias, falei, meu Deus, como é que pode, né? Tanta baboseira que a gente aprende dentro das instituições religiosas. Então, este é o meu vídeo de hoje. Quem estava retendo o iníquo? O homem da iniquidade. Quem é que estava retendo? Porque na mitologia cristã, né, o iníquo ele vai vir, o homem da iniquidade ele vai vir e vai sentar no templo de Deus e vai ser adorado. De lá ele vai governar todo o mundo. Isso dentro da instituição cristã. Pregam isso, ensinam isso. Mas então vamos ao texto. Vamos ao texto para poder começarmos a desenvolver esta ideia. E agora, vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Então veja que Paulo e os irmãos daquela época sabiam quem estava retendo o iníquo. Ele diz que vocês sabem quem é. Eu já falei com vocês a respeito disso em outras vezes. Mas ele diz lá para os irmãos de Tessalônica que os irmãos lá sabiam quem estava retendo o homem da iniquidade. Não é isso que diz o texto? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 2 Tessalonicenses 2, verso 5. Queridos, todos os teólogos futuristas, eles concordam que este homem será um político. Tá? Isso aí é unânime dentro da escatologia futurista. O anticristo será um político muito poderoso. Isso é fato. Pegando essa ideia de político, qual era o cenário político daquela época, na época desta carta de Tessalônica que foi escrita? Quando foi escrito? Porque talvez muitos não saibam, esta carta de Tessalônica não foi escrita ontem, nem hoje de manhã. Essa carta para Tessalônica, ela foi escrita do ano 50 ao ano 52, 53. Alguns teólogos dizem que é 52, outros dizem que é 53. Mas o fato é que foi nos anos 50 da primeira era. Então, eu não posso pegar uma carta que foi escrita no primeiro século, trazer para ela, para a minha vida hoje.
Não faz sentido uma coisa dessa, né? E qual era o cenário político daquela época? Quem estava governando? Quem era o imperador naquela época? Por aí nós vamos saber quem estava retendo o Nico. Cláudio César estava no poder nesta época. Na época que a carta de Tessalônica, a primeira e a segunda carta está sendo escrita, quem estava no poder vigente naquela época era Cláudio César, padrasto de Nero Cláudio, porque era a dinastia claudiana, Júlio-Claudiana. E quando Nero assume o poder, ele tem para si o título de Cláudio César. No ano 50, aos 10 anos de idade, Nero foi adotado por Cláudio César e assumiu o trono em 54, com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, ele foi decretado maior de idade e assumiu o trono. Então, por aí, você já pode imaginar do que o apóstolo Paulo está dizendo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. A vinda de Jesus Cristo não virá até que venha a apostasia, que é a revolta contra Deus. Tem Bíblia que explica isso. A Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, quando fala em apostasia, diz lá a revolta contra Deus. E depois se levantaria o homem da iniquidade, mas só quando caísse o que estava retendo. E, obviamente, esse político só poderia subir ao poder quando o outro caísse, aquele que estava retendo, não deixando ele assumir, caísse. E quando o pai de Nero morre, o padrasto morre, ele sobe ao poder, então ele é revelado. Este é meu ponto, queridos. Antes eu acreditava que era o Espírito Santo que ia ser retirado da terra. Besteira. A época desta carta, quem estava no poder era Cláudio César. Quando Cláudio César cai, quem sobe é Nero. E dá certinho o tempo da escrita com a fala de Paulo. Aí você vai me dizer assim, meu irmão, mas Nero não sentou no templo. Primeiro, meus irmãos, aonde na história diz que existe um trono dentro do templo? Nem lugar para o trono tem dentro do templo. Por quê? Se você pegar a planta baixa do templo na internet, você vai ver. Tem lá o pátio, que é o lugar maior. Depois vem o santo lugar, que é onde faz-se o sacrifício. Tem uma cortina, chamada de véu, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos, aonde ficava a Arca da Aliança. Então ali não tem lugar para colocar trono nenhum. Isso é besteira. Não existe lugar para colocar trono. Queridos, isso não é literal. Não é literal. Veja uma coisa, lá em Marcos 14:62, Jesus fala assim, quando ele é indagado, perguntam a ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Ele diz: eu sou. E vereis o Filho do Homem vindo das nuvens, assentado ao lado do Todo-Poderoso. Existia algum trono nas nuvens para Jesus vir sentado do lado do Todo-Poderoso? Não. Nem para os futuristas que creem que Jesus ainda vai voltar, ainda sentado nas nuvens. Será que ele vai voltar sentado na nuvem num trono? Uns dizem que é no trono, outros dizem que é em pé, outros dizem que é de cavalo. Ninguém tem um consenso. Mas isso seria literal? Se fosse de cavalo, será que ele viria de cavalo também nas nuvens? Não faz sentido. Será que tem estábulo também no céu?
Então isso não é literal, é figurado. Tá? A figura de estar assentado denota o quê? Poder, autoridade de Deus. Jesus, quando disse que ele viria sentado ao lado do Todo-Poderoso, ele disse que viria julgar com todo o poder de Deus, que Deus tinha dado a ele. Outra coisa, Jesus, lá em Mateus 23, ele diz o seguinte: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Existia naquela época alguma cadeira de Moisés? Se existisse, algum historiador diria, a própria Bíblia diria, mas não existia uma cadeira de Moisés, um trono de Moisés. Jesus que estava querendo dizer que os escribas e fariseus tinham a autoridade de Moisés, dada por Moisés para falar. Tanto que Jesus fala, olha, ouve o que eles falam, não pratiquem o que eles praticam, porque eles falam uma coisa e agem diferente. Então essa é a ideia de estar assentado. Veja que quando Paulo diz que o iníquo iria sentar-se no trono de Deus, querendo ser adorado como Deus, exigindo adoração como Deus. É justamente isso que o imperador Nero ele fez. Algo que para os judeus é terrível, é algo blasfemo. Ele cunhou uma moeda e atrás da moeda ele colocou: Nero é o Senhor. Isso que é blasfêmia contra o Espírito, isso é uma blasfêmia contra Deus. Se colocar no lugar de Deus. Então ele queria adoração como Deus. E Nero exigiu que que essa moeda se espalhasse, que todos que não tivessem essa moeda não poderiam comprar e nem vender. Que essa moeda agora ela substituiria as outras moedas e só poderiam valer esta moeda. Se você tivesse essa moeda naquela época, você poderia comprar, poderia vender, poderia negociar. Mas se você não tivesse moeda, você não podia comprar nem vender. Essa é a marca de Nero. A marca da besta. Os romanos tinham muitos deuses. Mitra, Apolo, né? Os deuses romanos. Júpiter. Então, meus queridos, ninguém nunca sentou no trono e ninguém nunca vai sentar em trono algum dentro do templo, porque o templo não é lugar de trono. O templo de Israel nunca foi lugar de trono. E se houver um templo futuro em Israel, primeiro, olha, vamos analisar isso aqui com bastante frieza, sem emoção, bastante frieza, meus queridos. Israel hoje não vive mais em monarquia. Israel vive em uma democracia. Para que caia o regime democrático, tem que haver um golpe de Estado para voltar à monarquia. Já pensou uma coisa? Um rei voltar e tendo um presidente no mesmo país? Não funciona. Seria a mesma coisa que hoje o príncipe do Brasil, descendente de Dom Pedro I, né? Eu acho que é Felipe, se não me engano, Felipe de Orleans e Bragança, hoje ele dissesse assim, olha, vamos voltar à monarquia, mas com o atual presidente no poder. Isso iria funcionar? Não. Das duas, uma. Ou haveria um golpe de Estado, ou fizesse um plebiscito popular e as pessoas votarem em voltar à monarquia. Já foi feito isso uma vez, ninguém quis. Então não funciona. Não funciona, isso não funciona, nunca vai funcionar. Então primeiro tem que ter haver um golpe de Estado em Israel para que volte à monarquia. Porque não sei se vocês sabem,
os sacerdotes tinham poder de príncipe. Na época de Jesus, os sacerdotes tinham o poder, mandava e desmandava. Eles eram apoiados por Roma. Tanto é que na época de Jesus, quem colocava e tirava sacerdote era Roma. Então não vai funcionar a monarquia com democracia. É fato que Israel está esperando o Messias dele chegar no 7º milênio, que já está às portas do 7º milênio para eles. Isso vai acontecer. Vai aparecer um camarada lá em Israel dizendo que é o Messias, que é o ungido, que a palavra Messias é ungido. Quantos Messias depois de Jesus apareceu dizendo que ia libertar o povo da escravidão de Roma? Quantos depois de Jesus? Jesus mesmo disse lá em Mateus 24, olha, vai aparecer muitos ungidos, muitos se dizendo ungidos, Cristos, Messias. Não sigais. Por quê? Porque ele sabia, né, que ia aparecer pessoas dizendo que era ungido, o Messias, para tentar livrar o povo de Israel do cativeiro romano. Cativeiro entre aspas, né? Que estavam ali sendo subjugados por Roma, mas não eram, eram livres para adorar a Deus com seus rituais. Já diferente do cativeiro babilônico, que eles foram proibidos. Mas não deixa também de ser um cativeiro ideológico, né? Veja, em Isaías 14:13, o profeta Isaías, ele fala sobre o rei da Babilônia. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Isaías 14, verso 13. O profeta Ezequiel, em Ezequiel 28, ele fala sobre o rei de Tiro. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estima em teu coração como se fora o coração de Deus. Ezequiel 28, verso 2. Ambos queriam sentar-se, ser adorado como Deus. A arrogância de um rei querendo ser adorado como Deus. Isso significa assentar no trono de Deus, no lugar de Deus, querendo ser adorado como Deus, porque eles queriam ser objeto de culto. Então, meus queridos, apenas essa pequena reflexão para nós podermos entender o foco deste comentário é ver que quem estava retendo o Nico. O Nico estava para chegar, mas tinha um que estava retendo. Enquanto esse um não saísse do lugar, o Nico não poderia subir ao poder. Amém, meus amados? Então fica aí essa pequena reflexão, tá? Dê o seu like, comente, siga lá também nas mídias de podcast. Graça e paz.